Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você e para sua família. Hoje, 17 de novembro de 2025, é segunda-feira, 8 horas e 4 minutos da manhã. Estamos começando a nossa catequese de hoje. E hoje você vai aprender aqui o que é um verdadeiro sucessor de Pedro. A igreja já teve algum papa inválido. Vamos ensinar aqui hoje dentro da doutrina católica. É uma coisa que pouca gente fala, né? Mas existe. Eu quis colocar aqui os 4 últimos papas da igreja católica, né? A gente sabe dos problemas que cada um enfrentou, o problema que cada um provocou, e vamos ver como identificar um papa verdadeiro ou um papa falso. Já tivemos papas falsos dentro da igreja? Sim, já tivemos vários. Eu tenho aqui a lista deles lá no passado para você entender melhor essa bagaceira no caminho da feira que não é de Santana. Vamos lá. Muito bem. Jesus, chegando ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Mateus 16, 18. Uns dizem, a resposta dos discípulos: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Bom, os discípulos deram a Jesus essa resposta diante da sua pergunta: quem dizem os homens acerca da minha pessoa? É isso que ele quis dizer. Então, o que os discípulos ouviam por aí afora é que Jesus era um dos profetas que tinha voltado. A resposta estava 100% errada. E Jesus vai e pergunta para ele: e vocês falam o quê? E vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde: não foi a carne nem o sangue que te revelaram essa verdade, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Observe que aqui Nosso Senhor está dizendo a minha igreja, não as minhas igrejas. Ele só tem uma. Agora, cada maluco depois aí vai fazer a sua, né? E as portas estão abertas para quem quiser fabricar, criar, fazer a sua igreja. Jesus tem a dele, Lutero resolveu sair dela e fundou a dele. Aí depois de Lutero, lá dentro da de Lutero, o outro saiu fundar as outras. E nessa bagaça toda a gente tem milhares, né, de denominações religiosas. Ouvimos muito dos nossos irmãos, porque são nossos irmãos, eles dizerem: não, mas a Igreja Católica foi fundada pelo Imperador Constantino. Eu já falei isso aqui várias dezenas de vezes. Ou o sujeito está falando por ser ignorante, ou é mau caráter. Quando você ouvir alguém dizer assim: a igreja foi fundada pelo Imperador Constantino, eu acho que eu vou pegar a segunda opção. É mau caráter, né? Não é ignorante, não. A não ser aquele sujeito que era católico da boca para fora, que fez um bocado de besteira, e de repente ele achou que, aceitando Jesus, entre aspas, ele ficaria bem. Aí abandonou a igreja católica, da qual ele nunca pertenceu, porque não vivia a sua fé. É aquele tipo de católico que deixa eu abrir aqui para vocês, quando tem uma celebração da Santa Missa, ele faz questão de estar lá fora batendo papo, né? Falando da política do ano que vem, da malandragem dos políticos do Brasil, a maioria, e por aí vai. E a missa está lá sendo celebrada. Aí lá adiante ele vai e muda de religião. E quer me convencer de que ele aceitou Jesus. Eu digo: tu tá enganado. Tu sempre foi de Jesus, tu não fez a vontade dele, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a ignorância religiosa, e eu, como católico, meio que desbocado, né? Eu coloco a culpa na ignorância religiosa do povo, na própria minha igreja, nos pastores, padre, bispo, papa, boto todo mundo no mesmo pacote.
Eles são os culpados dessa ignorância religiosa. Porque a palavra de Deus diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, se as autoridades da igreja não ensinam o que é certo, e quando poderia fazer alguma coisa para melhorar, aí inventam modas modernas e acaba abalando a fé do povo, dividindo a igreja, essa bagaça toda que a gente tem visto, né, ultimamente. Eu tenho 56 anos de idade, eu nunca vi tanta confusão dentro da igreja como vejo nos tempos atuais, né? De Francisco para cá, a bagaceira tem sido grande. E vai piorar. Fazer o quê, né? Mas essa igreja é a igreja de Cristo. Então a gente não pode sair dela. Mesmo tendo pessoas dentro dela que têm esse desequilíbrio. Então é preciso a gente rezar muito pela igreja. Mas vamos lá. Eu separei aqui, cadê? Deixa eu abrir meu Wordzinho aqui. Ah, peraí, mas antes, deixa eu entrar aqui no site. Era para ter feito isso antes, para não fazer ao vivo e não tomar mais tempo, né? Porque esse é o tipo de catequese que não era para durar nem 20 minutos, sabe? Deixa eu procurar aqui o nome Josafá. Deixa eu ver se aparece. Apareceu. Eu vou ler a mensagem de Anguera, que é do ano de 2017, né? Deixa eu abrir o 2017. 2017, Nossa Senhora soltou umas pérolas maravilhosas aqui em Anguera, né? Josafá. Mas não é só Josafá, não. Ela vai falar de vários reis de Israel, de Judá, daquela área, daquelas bandas de lá, né? Ela pede para a gente olhar o exemplo de fé, olhar o exemplo de fidelidade de Josafá. Josafá tornou-se um verdadeiro sucessor porque não lançou fora aquilo que Deus inspirou ao seu antecessor. Ou seja, um papa não pode dar um nó na cabeça e querer desmanchar aquilo que a igreja sempre ensinou, né? Então, quando faz isso, ele comete um deslize. E aí é que está o problema. Mas antes que me esqueça, um papa, ele pode não se tornar um verdadeiro sucessor de Pedro quando a eleição dele é feita, eu estou ensinando, né, o que, é que a igreja diz, né? Quer dizer, dizia, hoje não diz mais. Mas essa é a verdade. Vamos dizer, uma eleição de um papa, seja ele qual for, ela não pode ser preparada com antecedência, com reuniões secretas, né? Com, sabe, acordos. Porque se isso acontecer, a eleição daquele papa se torna inválida. Então ele também, se a eleição for inválida, ele também não é um verdadeiro sucessor de Pedro, entendeu? No passado, bem lá no passado, nós já tivemos confusão para mais de quilômetro dentro da Igreja Católica por causa disso, né? Teve papa que usurpou do trono, teve papa que mandou matar o outro, foi uma confusão do cão, como diz o baiano. Pense aí, né? Eu tenho até o nome dessas pestes que entraram dentro da igreja no passado. Está separado aqui, né? É história que mostra, e é fato verídico, não é fake news não, tá? Para alguém não achar assim, será que isso não é notícia falsa? Não, aqui é verdadeira, né? Então, um papa, seja ele qual for, ele, para ser eleito validamente, não pode ter conchavos, acordos, como lá no Congresso em Brasília, no Senado, entendeu? Que para eleger um presidente do Senado do Congresso, aí fazem acordo, oferece vantagem, etc. Mas será que isso acontece na igreja? Sim, já aconteceu muitas vezes. E aí é que está o desmantelo, né? Mas e quando uma coisa dessa acontece? O que acontece? A figura permanece papado, né? Cometendo pecado grave, claro. Mas Jesus é o dono da igreja. O povo tem que entender uma coisa. Quem manda na igreja católica é Jesus. Um papa, ele tem um papel dele importante, por isso que Nossa Senhora pede para rezar pelo papa, porque Nossa Senhora sabe que Satanás vai tentar peneirar o papa, assim como tentou Pedrão meu xará, né? E o próprio Jesus deu um corte federal no Pedro. Para trás, Satanás, teu pensamento é do mundo. Quando um papa vem com o pensamento do mundo, aí Jesus está gritando para ele, para trás, Satanás, teu pensamento é do mundo. Então, a igreja tem que tentar consertar o mundo e não se adequar aos padrões do mundo. Entendeu a diferença?
Não. Ou seja, a Igreja Católica não tem que se misturar com a panelada do demônio lá fora. Ela tem que mostrar a verdade para quem está lá fora, se converter e vir para cá. Não é se misturar. Porque às vezes eu conheci um sacerdote que tentou tirar os jovens das drogas, fez uma coisa boa, mas ele vacilou e os jovens deram droga para ele e ele se tornou um drogado. Eu conheci esse padre. Entendeu, meu irmão? Para tu ver como funciona o processo do inferno, né? O diabo viu um padre com boa vontade de tirar os jovens das drogas, então o demônio correu na frente e disse: vou preparar armadilha para ele. O padre foi fraco e acabou usando droga. Veio Anguera pedir socorro a Nossa Senhora, né? Eu tenho até o vídeo dele ajoelhado, indo para a cruz de joelho, né? Então, na Igreja Católica, nós já tivemos de tudo. Aliás, a gente não sabe nem 1% da bagaça que já teve dentro da igreja. E é bom ter que não sabe para o povo não ficar com a fé abalada, né? O cara pode desmantelar do jeito que quiser, entende? Eu não estou nem chegando para ninguém. Meu negócio é com Jesus. Se o Papa, o Bispo, o Padre ensina errado, nós está colado. Se vier com conversa fiada, vai tu só que o inferno te espera. Eu estou fora. É assim que o católico tem que pensar. É que o povo fica com aquele medo, sabe? Aquela coisa apavorante. É como se assim, se o padre, o bispo, para apoiar a patroa, se tu já está excomungado. Isso de besteira. A coisa não é por aí não, né? Você não vai ser excomungado por nenhuma autoridade da igreja porque você discordou dela. Não tem isso não. A não ser que você pregue uma coisa contrária à igreja e permaneça pregando o erro. Você pode discordar tranquilamente. Quem te disser, e no Brasil nós temos vários padres e bispos ignorantes que ficam dizendo besteira por aí. Não, vai estudar, aprender. Eu que sou um tabaré da roça, já sei que pode. E o direito canônico diz que eu posso manifestar aos pastores sagrados aquilo que afeta o bem da igreja. Pronto. Eu já dei aqui minha opinião acerca do último documento do Vaticano. Está errado e acabou. Agora, se você achar que está certo, deixe de ter Nossa Senhora como medianeira de todas as graças, não chame mais ela de medianeira de todas as graças e se desgrace lá com quem você quiser. Entende? Então eu discordo. Eu, que sou ignorante, discordo. E todos os padres, bispos e cardeais mais inteligentes da Igreja Católica também discordaram. Pronto. Claro que tem padres bons que aceitaram, talvez não tenham entendido ainda a armadilha do demônio atrás desse processo, né? Mas, paciência. Então, Nossa Senhora em Anguera, lá nas profecias de 2005, já indicavam uma igreja dividida, um reino dividido. E de lá para cá, Nossa Senhora falou centenas de vezes que a igreja vai se dividir. Inclusive, se não me engano, na mensagem de sábado, hoje nas últimas mensagens, Nossa Senhora fala dessa embarcação que partirá ao meio. Ah, não, isso não vai acontecer não. Tá bom, eu tô botando aqui minha cara na tela, então para quê? Eu, por acaso, tenho algum problema na cabeça? Daqui a pouco tivesse. Porque se eu tivesse problema na cabeça, é um doido falando besteira. Então não ia acontecer nada. Mas o problema é que eu sou certo do juiz, olha. Aí para mim agora é um problema não ser doido. Que se eu fosse doido, era bom para mim, para você e para a igreja também. Porque aquilo que eu escutei, Nossa Senhora disse que, né? Até para achar aqui um livro aqui tá meio difícil, que a bagunça aqui tá grande, né? Quem entra aqui no meu estúdio, veio uma bagaceira pesada, nem sei onde é que tá, o que eu queria mostrar, mas tudo bem. Então, Nossa Senhora vem avisando que, indicando, em 2017, ela falou de reis de Israel, dos reis de Judá, ela foi explicando tudo direitinho, né? Judá era onde está o templo hoje, né? Na capital de Jerusalém, o reino do norte. Era onde estavam os reis que pertenciam à linhagem de Davi. Então você sabe que foi dividido, né? No lado dos sucessores de Davi, eles eram verdadeiros sucessores. Mas aí apareceram uns cabos atrapalhados lá que não se tornou verdadeiro sucessor. E Nossa Senhora, eu nem sabia disso, nunca. Eu teria que estudar, passar 4 anos sentado numa faculdade de teologia para poder aprender esse trem. Nossa Senhora, em 5 minutos, deu uma aula e mostrou quem é quem na seara do Senhor. Pois é. Ela disse, olhai o exemplo de fidelidade de Josafá. Josafá tornou-se um verdadeiro sucessor porque não lançou fora aquilo que Deus inspirou ao seu antecessor.
Então, o rei não poderia quebrar aquela aliança feita com Deus pelo seu antecessor, porque aí ele se tornou um falso rei. A mesma coisa acontece na Igreja Católica. Nossa Senhora, na sua sabedoria divina, deu para nós esse exemplo, citando Josafá, lá no Velho Testamento. Josafá foi um dos reis mais importantes do reino de Judá, para quem não sabe. Era conhecido por sua fé, reformas espirituais e também ele cometeu alguns erros, claro, né? Estratégicos em alianças políticas. Olha aí. Ele era um rei que Nossa Senhora fala, mas lá no final das contas ele comete algum erro. Mas o que prevaleceu para Deus foi tudo aquilo que ele fez. Derrubou a idolatria, foi uma coisa extraordinária. Essa referência, se você quiser, está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, segundo livro de Crônicas, capítulo 17 a 20. O reinado dele durou 25 anos. Ele era um rei temente a Deus, como diz segundo a Crônicas 17. Então, ele começou o seu reinado seguindo os passos de Davi. O que ele fez? Ele removeu dos altares os ídolos pagãos. Olha só. Incentivou o povo a buscar Deus. Fortificou cidades para a segurança do reino. Então, o sujeito fez coisa. Até, acho que foi ele, não sei se foi a mãe dele, que era metida na idolatria também. Ele afastou a mãe dele, porque ele queria servir fielmente a Deus, né? E disse não até para a mãe dele, né? Porque tua mãe está errada, tu vai dizer que está certo, né? Então, é interessante que ele removeu altares e ídolos pagãos. A Igreja Católica tem que pegar um exemplo desse cara aqui. Os papas da Igreja Católica. Lembra? Na época de Francisco abriu a igreja para levar Pachamama. Aí um bocado de abestalhado botou Pachamama no andor e saiu dentro dos corredores do Vaticano carregando uma deusa pagã. Isso é idolatria, é pecado condenado pela igreja. Mas mesmo sendo pecado, a igreja abraçou essa fubangagem do cão, né? E erraram feio. Ofenderam a Deus, espero que quem fez tenha se arrependido. E os que aceitam isso ainda se arrependam para não morrer nesse pecado, né? Deus foi com Josafá, diz a palavra, porque ele andou nos primeiros caminhos, né? Os caminhos da verdade. Agora, aí Nossa Senhora vai e diz uma coisa interessante. Recordai-vos o mau exemplo de Jorão. Não foi fiel e quebrou a aliança, tornando-se um falso sucessor. Fechou o coração e não escutou até mesmo o profeta enviado por Deus. Um reino dividido traz consequências dolorosas para o seu povo. Viveis num tempo das tribulações, os escolhidos para defender a verdade irão recuar por medo. Muitos serão julgados e condenados, mas o Senhor não abandonará os seus escolhidos. Os infiéis responderão diante de Deus. Isso é a mensagem de Anguera que eu estou lendo. Aí tu observa que Nossa Senhora exalta Josafá, dá um corte rápido em Jorão. E diz que Jorão não se tornou um verdadeiro sucessor. Por que Nossa Senhora trouxe os reis de Israel, de Judá, para as profecias de Anguera? Para abrir os olhos dos católicos, para os católicos aprender quando um papa é verdadeiro papa ou não é. Eu não estou aqui citando o nome de ninguém, não. Estou te dando o seu exemplo que a igreja ensina, né? Óbvio. E eu separei aqui também. Não sei se eu vou conseguir chegar lá, porque eu fui separar um bocado de coisa, né? Então, em 2 Reis, no capítulo 8, e 2 Crônica, no capítulo 21, tem um resumo, né? Não vou ler aqui agora, que é grande. Do reinado de Jorão, que foi rei de Judá. O caba foi meio desmantelado, né? Ele era filho de Josafá, rei de Judá. O reinado foi de 8 anos, né? Subiu ao trono depois da morte do seu pai. O período foi marcado por aliança meia complicada, né? Aí Nossa Senhora também fala para a gente ver o exemplo de fé e humildade de Josias. Aí você vai observar o reinado de Josias. Aí já foi um caba bom.
Então, existiram reis. Josias foi um rei também de Judá, né, por volta do ano 640 e 609, 640, 600 antes de Cristo. Subiu ao trono com 8 anos de idade após a morte do seu pai Amon. Eu estou citando esses aqui porque esses cabas aparecem na profecia de Anguera. Uns como bons, outros como ruins, né? Mas aguarda aí que eu vou te chegar na nossa igreja católica e vou te dar o nome aqui de alguns papas que não foram verdadeiros sucessores de Pedro, tá? Isso na lista da própria igreja católica, da nossa igreja. Esse cabo aqui, o Josias, ele reinou num período de grande decadência espiritual e política, marcado pela idolatria e influência de nações vizinhas, como Egito e a Síria. Desse cabo aqui, as principais coisas que ele fez, né? Reformas religiosas. Ele foi o famoso na sua reforma religiosa, centralizando o culto no templo de Jerusalém e eliminando a idolatria. Então, observa. Um rei. Por que Nossa Senhora usa, para quem não sabe, né? Porque a maioria das pessoas talvez esteja aqui agora não saiba. Mas na mensagem de Anguera, Nossa Senhora usa a palavra rei para se dirigir a papas também, né? Quando Nossa Senhora diz quando ela falou sobre Bento XVI que seria tirado do trono, a gente sabe que a saída de Bento XVI, por mais que estão enfeitando nos tempos atuais, eles enfeitam, aparece livro, não sei o quê, eu fico com Nossa Senhora falando Anguera 10 anos antes, né? Aí Nossa Senhora deu o recado perfeito. Então, tem Nossa Senhora dizendo também que um rei, que seria Bento XVI, seria ameaçado, seria tirado do trono. Ela explicou tudinho e eu falei para todo mundo e todo mundo achava que eu era doido. Aí quando chegou o dia, Bento XVI vai e anuncia que vai cascar fora, né? E faz um discurso em latim. O homem era professor de latim e faz um discurso cheio de erros. Como é que tu é professor de uma língua e tu tá lendo um discurso, lendo coisa errada? Tem até um livro chamado Código Ratzinger, parece que é esse o nome do livro, em que eu não li esse livro, mas já me falaram que lá tem uma explicação bem bacana. Eu não preciso de explicação nenhuma, eu só preciso ler a mensagem de Anguera e acabou, pronto. Mas tu não é obrigado a acreditar em nada não, tá certo? Mas a gente sempre teve problema da igreja. E não é agora que vai parar, né? Agora que vai piorar, porque quanto mais se aproxima a volta de Cristo, que a gente não sabe quando é, mas Jesus já apontou uns sinais, a gente está vendo esses sinais, possa ser que a volta de Cristo se dê daqui a 500 anos, a 1000 anos, 2000 anos ainda, a gente não sabe. Ou possa ser que seja hoje ou amanhã, também não sabemos. O que sabemos é que ele disse, estai preparados, porque não sabeis o dia e a hora. Então, foram reis bons que destruíram altares pagãos, ídolos, lugares de sacrifício, acaba mandou derrubar tudinho, né? Agora, depois Nossa Senhora fala de outro cabo aqui, ó. Ezequias, sede como Ezequias. Deixai-vos guiar pela vontade de Deus e sereis vitoriosos. Ezequias enfrentou os poderosos para defender aquilo que pertencia ao Senhor. Como o Senhor guiou Ezequias, também vos guiará e vos levará à grande vitória. Sede justos. Isso aqui é um recado para a Igreja Católica, para a nossa igreja, para a Igreja de Cristo. Nossa Senhora veio para defender aquilo que é de Deus, né? Esse Ezequias tornou-se rei de Judá após a morte do seu pai Acás, que era conhecido por práticas idólatras e alianças com a Síria. O pai era atrapalhado. Morre e o filho assume. Aí o filho diz, não, meu pai estava errado. Vamos fazer o que é certo. Você não tem a obrigação, né, de seguir o mau exemplo. Nem sei se o seu pai da sua mãe, né? Um papa não pode seguir o mau exemplo do seu antecessor. Não, ele vai fazer o que é certo. Desmanchar esse nó, né? E eu rezo e espero ainda que Leão desmanche algum nó, né, que Francisco deixou aí bem complicado para a Igreja Católica. Que vai durar, não é coisa de
Ah, não, né? Às vezes Ilana diz aqui para mim, não, mas isso aí vai passar logo. Passa não. Isso aí morreu, tu, neto, bisneto, tataraneto, escanchaneto que via pela frente e não passa. Não passa não, irmão. Coisa ruim para sair dá trabalho. A não ser que o cara chegue lá e tenha coragem de dizer, é a partir... Aí vai ter uma guerra pesada. Como o Santo Padre é mais tranquilo, né? O atual, talvez ele não queira uma guerra. Eu gostaria que ele deixasse uma guerra acontecer. Se exploda quem quiser. Quem quiser ser católico que fique, quem não quiser que peça para sair. Funde sua seita aí, meu irmão. Fica à vontade, pronto. Mas precisaríamos de um Papa que dissesse a Igreja Católica é a única de Cristo. Não sei se Leão já falou isso. Estou esperando para poder chegar aqui e parabenizá-lo. Né? Tem que dizer. Se a Igreja Católica é a única de Cristo, é. Ele não é o sucessor de Pedro? Pronto. Então o sucessor de Pedro não pode negar essa verdade. Né? Um sucessor de Pedro não pode dizer que a gente não pode rezar pela conversão do que não é católico, que é desrespeito ao ecumenismo. Francisco falou isso várias vezes. Eu não estou caluniando, porque eu tenho um vídeo dele aqui falando. Ele disse também que todas as religiões, finado Francisco, são caminhos que levam a Deus. Então, um Papa não pode abrir a boca para dizer uma besteira dessa. E quem concordar, tá fora, irmão. Você não pode concordar com uma frase dessa. Não é uma frase católica. Por que a gente vai ficar calado? Né? Eu sei que para mim, quem eu sou, na posição que eu me encontro, para mim seria saudável em todos os sentidos, falando, tu está entendendo o que eu estou dizendo, seria bom que eu concordasse com tudo. Que eu chegasse nesse último documento e dizer, não, aplaudo o Santo Padre, o Santo Padre fez uma coisa boa, né? Seria mais saudável para mim, porque com certeza, aqui mesmo na minha diocese, eu não sei ainda não, mas com certeza vai aparecer algum padre para dizer alguma besteira. Pedro Regis, não sei o quê. Eu quero só que diga e o nome do santinho que disse. Né? Que aí eu dou o recado aqui tranquilamente. Não sejam frouxos, não. Fale abertamente. Não fica fazendo rodeio, não. Porque, para mim, seria melhor que eu concordasse com Amor e Letícia, que eu concordasse com Fidúcia Súplica, que eu concordasse com esse último aí, e tem mais uns dois aí também, que eu discordei. Seria melhor para mim. Seria melhor para Anguera. Seria melhor para Aparição. Seria melhor para eu ficar tranquilo. Eu concordasse com tudo. Certeza, meu irmão. Mas eu não concordo. E eu chego aqui e digo ao vivo, sem medo de ser feliz. Eu sou católico e não posso concordar com certas coisas. Né? Eu lembro que eu fui muito criticado naquele... Vai fazer aniversário agora, em dezembro. O santo, né, padre Francisco, ele fez uma reunião, um encontro com os funcionários do Vaticano. O discurso dele é belíssimo. Eu vou mentir para tu? Não, é bonito. As coisas que ele falou é bonita. É só pagar metade de uma linha, desse tamanho assim, pequenininha. Uma frase que ele botou lá, que é uma aberração, e Satanás aplaudiu lá no inferno. Qual foi a frase? Que Nossa Senhora não nasceu santa. Mas ele disse essa frase? Não, como eu estou dizendo, não. Ele só diz assim, ninguém nasce santo, santo se torna. E isso vale também para eles. Eles quem? José e Maria. Tá lá. Não é calúnia, não é nada. Né? Uma vez eu disse, numa reunião que eu tive com Dom Zanoni e com alguns padres, eu disse, eu discordei e discordarei. E tá aqui, levei no celular e mostrei, tá aqui. Tá no site do Vaticano. Tô aqui falando ao vivo, não estou mentindo não preciso ficar puxando o saco de ninguém. O meu bispo Dom Zanoni sabe que eu discordo. Entende? Se a minha discordância dessas coisas que acontecem na igreja terão consequências graves contra mim, contra a aparição de Anguera, isso não me incomoda não. Eu prefiro perder tudo que passa, mas permanecer na verdade. Entende? Eu não acredito que... estou dando minha opinião pessoal. Eu não acredito que a igreja vai partir para cima de mim porque eu discordo dessas coisas. Porque tem outras coisas, as carretas que eu discordo, que eu não falo aqui para não provocar certas coisas. Né? Mas se eu discordo, eu não vou voltar atrás do que eu discordo. Eu não posso concordar com o Papa que disse que Nossa Senhora não nasceu santa. E que esse discurso está lá no site do Vaticano. Até hoje. Se tirar, eu tenho guardado aqui. Ou seja, eu não estou caluniando. Eu estaria pecando. É pecado falar mal do Papa? É pecado falar mal de Pedro Regis? Falar mal de tu é pecado? Imagina do Papa. O Papa, a gente não pode falar mal de Papa.
A gente pode discordar do Papa, seja ele qual for. Entende? Não tem problema. Então vamos ter cuidado com a ignorância religiosa que muita gente tem e, sobretudo, dentro da igreja. Hoje tem mais gente ignorante no bolo dos consagrados do que dos leigos. É impressionante. Mas eu já descobri. É que os leigos não têm preguiça de estudar. E tem consagrado que tem, viu? Não quer estudar o negócio para aprender o negócio certo. Aí fica naquela cegueira espiritual, nesse fanatismo besta, né? Não pode falar contra o Papa. Falar contra o Papa o quê? O Papa disse que é para receber a Eucaristia, estado de graça. Tu vai falar contra o Papa disso aí? Tá doido? Não pode falar, o Papa tá certo. Agora, se ele disser que a Eucaristia é para todo mundo, que todo mundo pode vir, venham portas abertas para todo mundo, aí você pode discordar. Isso não é doutrina católica. Então vamos ver o que é certo e o que é errado. Repito, só para lembrar que se Satanás tentou Jesus e tentou o primeiro Papa, pode tentar todos os outros que viessem pela frente. E já veio mais de 260 e tanto, viu, irmão? Pois é. Então, cadê o nome dele? Ezequias cortou, aboliu a idolatria, destruiu altares pagãos, né? Isso, inclusive, aquele famoso altar de Baal, imagem de Aserá, não sei se assim pronuncia. Reabriu e purificou o templo de Jerusalém. Então, o Caba fez um bocado de coisa boa. Aí Nossa Senhora de Anguera, né? Botei aqui embaixo a frase da mensagem de Nossa Senhora de Anguera. E deixa eu agradecer o Silvio Albuquerque, que me ajudou aqui, né, nessas escolhas aqui, né? Na pesquisa das mensagens, etc. Os escolhidos do Senhor não semeiam confusão. Lembrai-vos de Manaém. Não sei quem é esse sujeito não, mas deve ser uma coisa ruim, porque Nossa Senhora diz, lembrai-vos de Manaém, que se tornou infiel a Deus e ocupou o trono que não lhe pertencia. Não foi escolhido pelo Senhor e governou perseguindo o povo de Deus. E esse estrupismo desse Manaém? Nossa Senhora foi o que falou, né? Deve ter sido um dos reis também de lá, deixa eu ver. Manaém. Foi rei de Israel, o sujeito. Está mencionado na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 15. Ele foi rei de Israel durante um período de grande instabilidade política e social. Ele governou durante o reinado de Uzias em Judá. Israel enfrentava ameaça constante de inimigos vizinhos, principalmente da Síria. Mané subiu ao trono por meio da violência, matando o rei Zercari. Nem sei pronunciar esse nome. Aí Nossa Senhora diz assim, eu estou te citando o rei, mas quando eu falar essa história dos reis de Israel, tu bota tua mente para a Igreja Católica. Os papas, todos eles, sem exceção de nenhum, tá? Para tu entender como é que funciona o processo. Nossa Senhora citou esses reis bons e maus de Israel, de Judá, etc., para a gente entender como é o processo de um verdadeiro papa, de um verdadeiro sucessor de Pedro. Para quem não entendeu, eu estou aqui dando uma pinceladazinha boa hoje, viu? Todo aquele que governa na justiça ama e defende a verdade. Viveis num tempo em que o joio cresce no meio do trigo, mas o Senhor irá separar os seus escolhidos e estes serão recompensados. Baça, aqui já aparece outro cabo aqui, Baça, foi infiel porque governou sem Deus e não foi escolhido pelo Senhor. Aquilo que se constrói na falsidade cairá por terra. Em Deus não há meia verdade. Baça foi outro rei de Israel também. Nossa Senhora citou esse cabo na mensagem. Em 2017. Eles aparecem tudinho nas mensagens de 2017. Deixa eu ver o mês. Você pega de maio até julho. Lê pra tu ver. Maio a julho. Quem tá aqui no site pelo gente, tá lá, 87, 88, 89, até 2025. Clica 2017, desce e vai nas mensagens de maio, março, abril, pode começar por abril. Final de abril até julho, início de julho, pra tu ver como é que Nossa Senhora explicou direitinho. Sabedoria aí, menino, não é? Eu nunca ouvi falar desse bicho aqui, esse é um nome estranho, Baça. Acho que é assim que pronuncia. Nossa Senhora falou que esse caba foi infiel, né? Não foi escolhido por Deus, não. E ele foi rei de Israel. Ele governou o Reino do Norte. Por 24 anos esse caba governou.
Subiu ao trono após derrubar o rei Nadab, filho de Jeroboão I. Exterminou toda a família do rei Jeroboão, como profetizado pelo Senhor através do profeta Geu. 1 Reis, capítulo 15. Então, o cara exterminou a família todinha para ocupar o trono. Usurpou o trono, matando todo mundo. Vou tirar todo mundo para limpar, para não ter sucessor. Aí chegou ao poder. Isso é grave. Ô Pedro, mas o que é que tem a ver com a Igreja Católica? Tem. Na Igreja Católica teve caba que matou um papa para poder ficar no lugar. E foi, a história conta. Não estou inventando nada, não. Mas não é possível que Jesus... E Jesus deixou a liberdade da gente. Claro que esses falsos papas, como é que a igreja chama de antipapas? A igreja chama de antipapas. Esses antipapas, todos foram para o inferno. Ou tu acha que eles se salvaram? Eu não acredito, não. Tu quer acreditar, problema teu. Eu não acredito. Cadê? Pois é. Bom, com esse aqui, agora... Onde foi que eu botei, meu Deus? Eu salvei aqui em outro... Acho que tá aqui nesse... Antipapas no período mais turbulento. Parece que na igreja já tivemos 38 antipapas. Caramba! É coisa ruim demais da conta. Mas a igreja... Por isso que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Nossa Senhora afirma, bate martelo e diz: a única igreja do meu filho Jesus é a Igreja Católica. Porque se não fosse, meu irmão, já tinha virado farelo, pó. Nem se falava mais de Igreja Católica. Tem 2000 anos tomando pancada e permanecendo de pé. Entraram usurpadores, falsos papas, papas que foram eleitos na malandragem, né? Em reuniões secretas. A igreja continua aí. Compreende? Então a gente precisa muito rezar pro Leão, para ele ter coragem de passar a vassoura. Limpa a sujeira que entrou dentro da igreja. Aí ele vai ter que ter coragem. Se ele vai ter, eu não sei, né? Eu rezo para que tenha. Porque senão nós vamos continuar enrolado, como diz o baiano, no chale da doida, né? Aí é complicado. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu já falei. Vixe Maria. Isso aqui é para... Eu separei aqui coisa que dá para umas 10 catequeses, né? Na doutrina católica, o sucessor de Pedro significa ocupar o mesmo ofício que Cristo confiou ao apóstolo Pedro. Jesus, como eu disse logo no início, no território de Cesareia de Filipe, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja interpreta essas palavras de Jesus como instituindo Pedro como líder da igreja, né? Então vamos lá. Anota isso se você quiser. Como eu já citei, Mateus 16, 18. Eu anotei aqui para não esquecer. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Em João, capítulo 21, Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, tu me amas? Aquele diálogo, né? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, né? E em Lucas 22, Jesus diz: eu rezarei por ti. Confirma teus irmãos na fé. O diabo quis peneirar Pedro. Mas Pedro se arrependeu, negou Jesus. Peraí, você não estava também com ele? Eu acho que eu te vi lá. Pedro disse: eu mesmo não. Eu não conheço ele, não. Pedro, com medo de morrer, pulou fora. Depois Pedro se arrependeu. Foi crucificado. E por não se achar digno de morrer como Cristo, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, para quem não sabe, né? Pois é. Então, Jesus confere a Pedro a missão específica. É uma missão contínua nos papas. Pedro morre, vem um segundo, vem um terceiro, aí vai. Lá no meio do caminho teve as emboladas braba, né? Aí teve as invejas, confusão, a briga, e aí já sabe. Então, o Papa como sucessor de Pedro, o que significa isso? A igreja ensina, está aqui separado, manter a unidade da igreja no mundo inteiro. Um Papa, sucessor de Pedro, tem que fazer isso. Manter a unidade da igreja, né? Eu já disse aqui, repito, sem medo de errar, que Satanás conseguiu uma grande vitória contra a Igreja Católica. Tu não vai ouvir ninguém falar isso, só eu falo. Porque eu não tenho medo de falar a verdade. Você está dizendo que Satanás venceu a Igreja Católica. Não, Satanás não venceu a Igreja Católica.
ele teve uma vitória contra a Igreja Católica. A Igreja Católica continua de Cristo, né? O Papa continua governando a Igreja em nome de Deus. Faz algumas coisas erradas? Faz, já fez? Fez. Leão já fez coisa errada. Ele fez coisa errada, sobretudo na última. Ele assinou aquele documento sobre Nossa Senhora, ele errou feio. Se eu for um dia no Vaticano encontrar com ele, o senhor errou, viu, papá? O senhor errou, meu irmão. O senhor chegou da volta de Nossa Senhora, depois foi cair na armadilha de Túcio, ué? Não, gente, tire Túcio daí, para o senhor não ferrar a igreja mais do que já tá. Eu falo mesmo. Se eu tiver, ô filho, bote fé que eu falaria. Mas, que quem tem voz e vez, fale. Já que eu não tenho, não fale. Então, manter a unidade da igreja no mundo inteiro. Essa é a missão do Papa. O sucessor de Pedro é o que a igreja ensina. Garantir a fidelidade à doutrina apostólica. Estão querendo mudar a doutrina. Eu já disse aqui, fui criticado e vou dizer de novo para ser criticado de novo, tá? Tem coisa no catecismo relacionada à questão moral da Igreja Católica que vão mudar. Hoje é dia 17/11/2025, 8 horas e 45 minutos da manhã. É uma segunda-feira, véspera da minha missão em Manaus, amanhã à noite. Eu estou aqui afirmando que vão mudar coisas da doutrina católica relacionada à questão moral. E vão mudar coisas que estão no catecismo da Igreja Católica. Ah, Pedro, mas pode mudar coisa no catecismo? Pode, mas não tirar aquilo que diz que é pecado e não, é melhor tirar isso daqui porque agora não pode mais. Entendeu o que eu estou falando, né? Pronto. Só isso aí já dá para você entender quando a bomba estourar. E eu quero estar aqui, não sei, né? Para lembrar a vocês. Eu não falei? Pronto. Eu não escutei de um sujeito ali na esquina, nem do padre da minha paróquia, nem do bispo da minha diocese, não. Eu escutei coisas da Mãe de Deus que me leva a dizer a você isso com 100% de certeza. Beleza? Eu não vou... Tu acha que eu vou botar minha cara na tela pra tomar na cara depois, é? Aonde? Quero saber o que é que eu disse aqui que eu voltei atrás. Não voltei. Eu sustentei e sustento. E tô mostrando, Nossa Senhora falou, vai acontecer. E aconteceu. Então vai acontecer muita coisa ainda, viu? Não se assuste, não. Fique na igreja, não sai dela, não. Então o Papa tem que garantir a fidelidade da doutrina apostólica. Tem autoridade magisterial suprema, junto com o colégio dos bispos. É o bispo de Roma, porque Pedro terminou sua missão em Roma. Tem a missão de confirmar os irmãos na fé, que Jesus confiou. Todo Papa tem a missão de confirmar os irmãos na fé. O Papa tem que dizer, ó, somos católicos, vamos defender a Igreja Católica. Tem que abrir a boca e falar. Não é ficar fazendo reunião, recebendo isso e aquilo. Ah, ecumenismo. Aí, ó, a confusão que está na igreja agora. Está pensando que vai parar? Para não. Para não. Eu mesmo não paro de falar. Vou sempre lembrar. Não esquece da nossa mãe corredentora. Mas não é dogma de fé. Eu já disse que é dogma. Não precisa ser dogma. Antes disso aí, quem está inscrito nesse canal é testemunha e não me deixa mentir. Eu vinha falando, olha, corredentora, não aceita não? A gente faz, como é que eu falava? Não é dogma, mas a gente faz dogma no coração da gente. Lembra que eu falava? Que eu sabia que vinha ataques contra Nossa Senhora. Entende? Aí agora eu tô avisando que viram coisas, né? Contra, quer dizer, relacionado, vou falar contra não, relacionado ao matrimônio, que vai assustar, a Eucaristia, que vai assustar. Se Nossa Senhora explicou, tu acha que Nossa Senhora veio do céu para mentir, é? Mas tu não é obrigado a acreditar não, mas eu tô te avisando. E vou voltar de novo a dizer, para mim seria mais saudável receber aplausos de muita gente da minha igreja se eu ficasse calado e concordando com tudo. Mas quem me conhece sabe que eu não concordo. E quando eu não concordar, meu irmão, pode virar as costas para mim, pode me condenar, pode fazer o que quiser. Mas eu vou permanecer na verdade. Quero morrer na verdade. Para quando eu morrer, Nosso Senhor diz, vem bendito meu Pai, porque tu não foi covarde, não. E para os covardes, Nosso Senhor diz, apartai-vos de mim, não vos conheço. Eu não quero ouvir isso de Jesus. Eu recebi a graça, onde que eu vou jogar fora? Deus me livre. Houve papas que não foram sucessores de Pedro? Claro. Claro que houve. Né? Não eram papas legítimos. A história resiste a vários casos, para quem não sabe. É os chamados pela Igreja Católica de antipapas. Né? Eram pessoas que afirmavam ser papas, mas não foram
reconhecidos oficialmente pela igreja. Por quê? Porque não foram eleitos, porque foram eleitos irregularmente, porque quando o Papa é eleito de forma irregular, porque a igreja diz que na eleição de um Papa, por isso que eles se fecham lá na Capela Sistina, não pode fazer reuniões secretas, entendeu? O Papa morreu, aí, olha, vamos nos reunir, entendeu? Pois é, não pode ter reunião secreta para combinar voto. Pode não. Você pode dialogar lá dentro, mas fazer conchavos e acordos, aí a eleição se torna inválida. É a igreja que diz. Eu estou só repetindo, né? Quer dizer, a igreja diz, não. A igreja está na doutrina, mas a igreja não diz mais hoje essas coisas. Não sei por que não diz. Um papa, por exemplo, que foram colocados por reis ou imperadores que já houve no passado, não era um verdadeiro sucessor de Pedro. Quando houve disputas políticas durante a idade, por exemplo, quando um papa é eleito com jogadas políticas, política mesmo, de presidente de países, né, influenciando, se os cardeais se deixarem influenciar, então aquela eleição se torna inválida também. E a gente viu muitos cachorros latindo por aí, não foi não? Na eleição de Leão agora, que tava lá. Parolin, é não sei o que, é aquele lá da China, não sei, do Japão, sei lá o que foi. Tem lá a lista dos que se apostavam, né? E políticos. Até do Brasil teve político dando pitaco, tomara que seja. E não foi, né? Tem um ditado que diz que quem entra como papa, sai como cardeal. Ou seja, aquele papável, né? Chamados os papáveis, os mais cotados, normalmente eles não são eleitos. Agora, eu estou te ensinando aqui o que a igreja me ensinou, eu estou só passando. Eu sei que muita gente pode se assustar com o que eu estou dizendo, mas essa é a verdade, irmãos. E a igreja tem uma lista oficial de papas legítimos, né? Aqueles que a igreja considera legítimos. Mesmo dentro desses legítimos, tem um bocado atrapalhado para mais de quilômetro, viu? Pois é. Na lista da igreja católica, da minha igreja, tem papas, está na lista dos papas legítimos, mas os cabas fizeram desmantê-lo. Com o padre Francisco que eu diga, né? Agora, tem também os antipapas. Aqui a igreja diz, tem o Hipólito, tem um papa chamado Hipólito, Clemente III, Anacleto, todos esses cabas aqui foram antipapas, né? Todos os papas legítimos são verdadeiros sucessores de Pedro? Sim. Todos os papas legítimos, eleito, né, canonicamente, tudo direitinho, é legítimo sucessor de Pedro. Pode se acovardar, fazer doidice, falar besteira, mas os legítimos são sucessores de Pedro. Agora, lembra dos reis de Israel na mensagem de Anguera para você entender melhor essa questão, né? É que eu não posso falar muito claramente para depois não ver as bombas para cima de Pedro Regis. Então, ser sucessor de Pedro significa o quê? Receber o mesmo ofício que Cristo confiou a Pedro, o primeiro Papa, né? Como eu disse, ser bispo de Roma, ser guia visível da igreja, guardião da doutrina, defender a doutrina católica. Um Papa não pode ficar puxando o saco de seitas por respeito ao ecumenismo. Então, meu filho, se tu não serve para ser Papa, papá, pula fora. Estou falando para qualquer Papa, viu? Estou te dando um recado para Leão, não. Mas serve para Leão também, mas serve para qualquer Papa que vier pela frente. Se não tem coragem de defender a igreja católica, pronto. Se você tiver, por favor, me mande. Se alguém tiver alguma fala do Papa Francisco durante os 12 anos que ele ficou, de repente, eu posso estar pecando aqui, inteligente. Eu não quero pecar, eu não quero morrer em pecado nesse sentido, não, meu velho. Quer dizer, como é que eu vou pegar e dizer... Eu não vi, eu procurei até hoje, durante todo o pontificado de Francisco, ele dizendo, olha, a igreja católica é a única igreja de Cristo. Se você tiver essa frase dita pelo Papa, eu não quero documento escrito, não. Documento escrito para mim, não quero. Porque eu já vi documento de Francisco, onde ele fala muito bem da igreja, mas citando outros papas. Eu quero da boquinha dele. Eu quero um vídeo onde ele fala isso. Pode ser num ângelo, discurso, qualquer coisa. Qualquer conferência com os bispos, os bispos na visita ad limina. Dizer, olha, defende a igreja católica, nós somos da igreja de Cristo. Eu quero que, se alguém tiver esse vídeo,
por favor, me manda aí que amanhã, né, antes de viajar, eu vou fazer a catequese, né? Eu vou ajoelhar aqui e pedir perdão, que eu faço. Se eu estiver errado, eu peço, viu? Se você, qualquer pessoa, até os inimigos de Anguera, se tiver, me manda que eu vou pedir perdão. Eu quero pedir perdão e mostrar o vídeo, ele dizendo isso. Sem problema. E tu sabe o que eu faço, né? 12 anos, se alguém encontrar durante os 12 anos que Francisco ficou, ele falando que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo verdadeiramente, por favor, me mande. Que eu vou ajoelhar, vai doer as costas, que esse chão aqui é duro, mas eu faço. Eu me ajoelho e peço perdão. E digo que eu errei, que eu não vi, né? Então, se vocês puderem me ajudar a não morrer, se isso for pecado, eu não quero morrer neste pecado, né, meu filho? De estar falando uma coisa que não existe, né? Porque eu já catei, não acho de jeito nenhum. Se alguém achar, me dá, que aí eu vou reconhecer o meu erro, sem problema nenhum. Se eu errar, eu digo que eu errei. Agora, se eu não errar, macho, não vem pra cá dizer que eu errei, não, que nós faz uma guerra, mas eu não volto atrás, viu? Pois é. Cadê? Eita, não era pra fazer... Tivemos antipapas lá no primeiro século. Esse Hipólito foi um antipapa. Nunca ouvi falar desses cabos aqui. Novacino, Félix II, Ursino, Eulálio, tudo bandido, né? Disputa a violência com o Papa Damásio I. Damásio I era o Papa verdadeiro. Aí esse Ursino foi lá e fez uma guerra. Cadê? Esse Félix foi colocado por imperadores arianos contra o Papa Libério. O Papa Libério era um Papa verdadeiro. Aí o Caba botou outro para fazer a confusão. Entendeu? Esse Novacino, ele rompeu com o Papa Cornélio, que era um Papa verdadeiro. Pra tu ver, irmão. Depois tem um Laurêncio, que foi eleito por um grupo contraditório ao Papa Simanco. Já tivemos um santo padre chamado Simanco. Nome feio da gota serena. Papa Simanco. Mas tá aqui. Teve um antipapa chamado Dioscaro. Dioscaro mesmo, que nome feio da gota. Dioscaro. Eleito simultaneamente a Bonifácio II. Enquanto o Bonifácio II estava sendo eleito, os cabas fizeram uma eleição e elegeram essa praga aqui chamado Dioscaro. Depois veio um antipapa Teodoro. Gravíssimo. Esse caba aí. Tinha papa, meu irmão, desses cabas aí, que os cabas era de orgia, perversão dos infernos. Esse Teodoro disputou com Sérgio I. Teve um papa chamado Pascoal I, né? Teve um papa chamado Constantino II, que também foi um antipapa. Um chamado Filipe. Esse aí foi breve. Esse Filipe aí foi um antipapa. Olha que coisa interessante. Ele foi um antipapa, não reinou muito, porque ele reconheceu o erro e renunciou. Saiu. Isso aí deve ter se salvado, né? Ele não ficou não persistiu no erro. Viu que estava errado e pulou fora. Teve um João VIII, que disputou com Sérgio II. Teve um tal de Anastácio III, né? Aí, agora não confunda com o Papa Anastácio III, que teve o Papa legítimo chamado Anastácio III. Aí aparece esse feitiço com o mesmo nome, para confundir a cabeça do povo. Rapaz, olha, é coisa, viu, macho? Que a gente já teve as provações. É para tu ver, mesmo tendo toda essa bagaceira dentro da Igreja Católica, a Igreja Católica tá ali, de pé. Mas aí Satanás vai inventando moda, né? Vai inventando moda que é para... Que o grande perigo hoje da nossa igreja, para a nossa igreja, eu acho, eu respeito sua opinião, o senhor que é padre, o senhor que é bispo, penso o que o senhor quiser. Eu penso diferente, então a gente não vai brigar, né? Mas eu penso que essa questão ecumênica na igreja é um perigo grande. Porque, por respeito ao ecumenismo, foi feito um documento recente para recomendar aos católicos que não chamem Nossa Senhora de Corredentora, nem de Medianeira de todas as graças. No segundo parágrafo, começou o documento, primeiro parágrafo, no segundo, final, última palavra do segundo parágrafo. Os irmãos e irmãs, padres, bispos, leigos, o que for, que me critica, seja honesto e leia o que está escrito lá. É só honestidade. Se for honesto, vai concordar comigo. Se não for, vai pensar diferente, entendeu? Está lá escrito, o cardeal escreveu, que é por uma questão ecumênica.
esse negócio de Nossa Senhora Corredentora e Medianeira, vamos parar com isso? É por uma questão ecumênica. Está lá no documento. Não estou inventando calúnia não, irmão. Primeiro parágrafo, beleza. Segundo, última frase do segundo parágrafo. Está dizendo isso, que é questão ecumênica o negócio. Então, Jesus está na Eucaristia como mesmo? A igreja me ensinou que está em corpo, sangue, alma e divindade. E Nossa Senhora já vem alertando, ó, que ela é sabida, ela sabe a bagaceira que vem na frente. Aí Nossa Senhora diz, meu filho Jesus está presente na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Esta é uma verdade eterna, disse recentemente, inegociável. Ela falou muitas vezes, dezenas de vezes, que a presença de Jesus na Eucaristia é uma verdade inegociável. E semana passada ela disse que é uma verdade eterna, ou seja, não tem volta, é para todo sempre inegociável. Aí quando ela fala assim, vixe, confirmou que o couro vai comer. Uma coisa por respeito ao ecumenismo, entendeu? Porque nossos irmãos lá não aceitam essa coisa, né? Não, é melhor a gente evitar. Será que vai ser assim? Não sei. Só sei que vai ter alguma coisa que vai assustar os católicos. Se a semana que vem, daqui um mês, 1 ano, 2 anos, 5, 10, não sei. Só sei que Nossa Senhora de Anguera já me explicou. E vem. Ela não mente não, viu? Pois é. Em 2018, 13 de janeiro de 2018, ela disse que os inimigos iriam propor a retirada de muitas expressões relacionadas à fé católica. E lá no documento último do Vaticano, essa palavra expressões aparece umas 10 vezes, ou pouco menos, né? Entre 8 e 10 vezes aparece a palavra expressões, falando expressões como medianeira, expressões como medianeira e corredentora, expressões, aparece 8 a 10 vezes essa palavra expressões. Por que será que Nossa Senhora, lá em 2018, falou que os inimigos iriam propor a retirada de expressões da fé católica? Então, quem não acredita na aparição, não, isso é coisa da cabeça de Pedro Régio. Tá bom, irmão, não vamos brigar, vamos continuar nossa vida, né? Estou falando para quem é honesto. Eu sei que tem gente desonesta que também assiste aqui o meu canal, né? Mas eu estou falando para a maioria de vocês. Entre vocês que estão me assistindo agora, deve ter ou vão assistir alguns católicos picareta. O católico picareta não vai aceitar. Mas quem é de Deus, o Nossa Senhora, tem o Espírito Santo, sabe que Nossa Senhora falou a verdade. E no próximo livro eu já coloco lá. Profecia cumprida. Qual é? Boto lá a mensagem e boto o nome do documento do Vaticano. Pronto, acabou. Se foi cumprida, foi cumprida. Isso aí não é profecia que vai se cumprir. As expressões que foram tiradas... Ô Pedro, mas e foi tirada? Lá não está dizendo, comete pecado quem usar. Mas é recomendável não usar, ou seja, querem acabar. Aí os católicos, meia boca, quando alguém disser, medianeira de todas as graças, rogai por nós, é bem capaz de dizer, não pode usar mais não. Ignorância é uma coisa do cão, viu, irmão? Pois é. Teve o Bonifácio VII. Esse Bonifácio VII, ele exilou um Papa verdadeiro, matou Bento VI, miserável, né? Esse Bonifácio VII matou o Papa verdadeiro, por isso ele foi considerado ilegítimo, né? Teve o João XVI, que foi colocado por um imperador, que se hoje a gente tem uma meia bagunça dentro da igreja, no passado tivemos uma bagunça para encher carreta, viu, irmão? Teve o Bento X, foi eleito de forma irregular e foi deposto por Nicolau II. Olha, eu vou parar aqui porque é gente que não acaba mais, entendeu? Então já tivemos vários antipapas na Igreja Católica. Estes não eram verdadeiros sucessores de Pedro, né? Os papas que tivemos depravados, de orgia, mulher, homem, tinha papa que tinha não sei quantas mulheres lá, entendeu? E homem também era uma orgia do Satanás. Então esses cabos aí não eram sucessor de Pedro, não. Só tinha o título de papa, mas não era sucessor de Pedro. Entendeu a diferença? Uma coisa é ser papa, outra coisa é ser sucessor de Pedro. Se tu não foi eleito legitimamente, tu é chamado de papa, mas não é sucessor de Pedro. Né? Se tu matou um papa, envenenou um papa para ocupar o lugar dele, nos conchavos, então não é um verdadeiro sucessor de Pedro. Ou você acha que é? Eu acho que não. Mas aí tu pensa o que tu quiser. Eu convido você para encerrar, que agora já foi 1 hora e já escandalizei aqui com 1 hora, né? Eu tenho muita coisa para fazer. Repito, amanhã estarei às 18 horas. Eu já estarei lá em Manaus, né?
Então reza por nós, por essa missão que é importante lá no norte do Brasil. Nossa Senhora nos acompanhe, que a paz reine naquela região norte, porque tá lá, estamos esperando a qualquer momento explodir uma guerra, né, dos Estados Unidos contra a Venezuela, mas é uma guerra necessária. Posso dizer que eu sou doido. Não, eu estou rezando para adiantar, está demorando demais de arrancar aquele bicho lá do poder. Pronto, acabou. É minha opinião, eu respeito a tua, entende? Então, tem que sair bem, pronto. Quem mandou perder a eleição e roubar? Ele fez, Maduro, agora tu vai ficar podre, tá lá choramingando pedindo socorro. Só que o velho do cabelo louro, não, acho que não perdoa não. Vai sair ou vivo ou morto. Não tem inteligência, então a tendência talvez é que morra mesmo, né? Avisado tá, só cai se quiser. Então eu tô indo para aquelas bandas de lá, né? Do norte. Reza aí. Nossa Senhora me leve, me traga. É um bate e volta, né? Eu chego amanhã e volto amanhã de novo. Tá doido? Eu tô, sei lá. Eu chego lá amanhã pra palestra. Termina a palestra, eu entro no avião e casco fora de novo. Então, quarta-feira de manhã já tô na área de novo aqui pra nós fazer a nossa catequese, viu? Fica tranquilo. É bate e volta, né? É cansativo demais, mas fazer o quê? Então, por favor, leia a mensagem. Deixa eu botar aqui o que Regiane escreveu aí. O demônio quer destruir a igreja de meu Jesus, transformando-a em uma sociedade de homens com pensamentos diferentes e com ideologias contrárias aos ensinamentos do meu Jesus. Misericórdia. Ué? Eu nem lembrava dessa mensagem. Obrigado, Regiane. Olha o que o diabo quer fazer com a igreja católica. Está aí na tela. Quer transformar a igreja em uma sociedade de homens com pensamentos diferentes e com ideologias contrárias aos ensinamentos do meu Jesus. Está atento. Mensagem 4.905. Eu não lembrava dessa mensagem de forma alguma. Obrigado, Regiane. Leia a mensagem do ano 2017. Cadê elas? Eu vou... 2017... Vou ter que bater de novo aqui. Eu vou ter que começar a fazer catequese em dois blocos. Ou seja, começar hoje e terminar amanhã. É o jeito. Porque essa aqui é uma catequese boa que os católicos precisam saber, mas ao mesmo tempo, quando fala muito tempo, o pessoal não aproveita bem, sabe? Eu estou colando aqui o link das mensagens do ano 2017, ok? 2017. Aí você vá nas mensagens do mês de maio, a partir de maio parece, é que ela começa a citar esses reis de Israel, né? De Judá, né? Ela cita os reis bons, cita os reis maus, explica que não foi o verdadeiro sucessor, porque lançou fora o que ensinava o seu antecessor, que usurpou do trono, etc, etc. Isso Nossa Senhora está ensinando nessa história dos reis de Israel e de Judá, etc. Ela está ensinando para nós católicos o processo que se dá cá na Igreja Católica também. Eu estou te mostrando aqui dentro dos ensinamentos da Igreja. Eu não inventei nada não, tá? Eu citei aqui esses antipapas que estão lá na lista. A Igreja Católica sabe muito bem disso. Tem a lista dos verdadeiros sucessores e daqueles que foram usurpadores, falsos sucessores, não eram verdadeiros sucessores de Pedro, né? Repito, claro que na lista dos papas que a Igreja tem como verdadeiros, teve um bocado de atrapalhado, né? Recentemente que eu diga. Mas a gente reza pela Igreja e continua sendo católico. Quem quiser fazer besteira, que faça. Vai ter que responder diante de Deus. Problema de cada um. Viu? Eu não vou ficar procurando isso aqui agora, não. Eu já colei aqui o link. Vou ter que fechar aqui para não travar. Tem muitas páginas abertas, já sabe, né? Eu vou, mais uma vez, colar aqui as mensagens do ano 2017. Olha, leia de maio até julho. Quer dizer, leia todos se quiser, né? Mas estou citando porque é nesse período que Nossa Senhora fala. Tem até pedão, meu xará, Nossa Senhora explicando como é que funciona aí, né? Na igreja, qual a missão do verdadeiro sucessor de Pedro. Eu podia encerrar com essa, né? Não? Posso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a frase. A missão... Nossa Senhora disse... Deixa eu ver a frase, Deus Todo-Poderoso. Missão. A missão de um... A missão de um verdadeiro. Deixa eu ver se eu acho com essa palavra. É isso mesmo. Foi dia de São Pedro, menino, não é? Dia de São Pedro do ano 2017. Então ela está inclusa nessas mensagens.
Olha que coisa linda. Meu filho Jesus fundou sua igreja e a confiou a Pedro. Esta é a única e verdadeira igreja do meu Jesus, fundada sob o alicerce dos apóstolos para anunciar o evangelho a todos os povos de todos os tempos. A missão de Pedro é anunciar Jesus e não tirar ou acrescentar nenhuma vírgula da verdade revelada por meu Jesus. O verdadeiro sucessor de Pedro, isso vale para qualquer papa, tá? Aquela está dando um ensinamento doutrinário, 100% perfeito, e, né, conforme manda a lei divina. O verdadeiro sucessor de Pedro tem a missão de cuidar do rebanho e não dispersar. Apacenta as minhas ovelhas, Jesus disse para Pedro, não foi? Viveis num tempo da grande tribulação espiritual e a igreja do meu Jesus caminhará para o Calvário. Será vitoriosa, porque a promessa do meu Jesus se cumprirá. Ainda vereis horrores na casa de Deus. Sede homem, sede fortes e firmes na fé. A igreja do meu Jesus não é como uma casa onde se muda de proprietário e estes podem mudar suas cores. A verdade de sempre não pode ser mudada. Isso aqui é a perfeitíssima doutrina, né? Que Nossa Senhora desceu do céu para falar uma coisa que a igreja tem que falar, menino. Então, por caridade, se você encontrar uma fala do finado Francisco dizendo essa verdade que está nessa mensagem, manda para cá, porque amanhã eu me ajoelho aqui ao vivo. Ajoelho, digo, me perdoa. O Padre Francisco já morreu, mas eu peço perdão. Sem problema nenhum. Eu não tenho isso comigo, não. Se eu errar, digo que eu errei. Se eu não errar, meu amigo, tratou de esteira, passa por cima. Eu não volto atrás de jeito nenhum. Mas se alguém tiver um vídeo dele falando, por favor, me mande que eu faço questão de pedir perdão ajoelhado aqui ao vivo. Bota até outra câmera aqui para você me pegar de todos os ângulos de joelho aqui, sem problema. Eu quero só que alguém me mande um vídeo dele afirmando essa verdade que está aqui nessa mensagem número 4491, que eu já colei para vocês. Que a única igreja de Jesus é a igreja católica. E que a missão de Pedro é essa aqui. Pá, pronto. Está dizendo que a igreja católica é a igreja de Cristo, a única? Manda para cá que eu quero ver, tá? Tá bom, vamos embora. Deixa eu cuidar da vida, que tem muita coisa para fazer e a gente não tem muito tempo mais, né? Já falei demais. Deixa eu só fazer uma oração aqui para vocês. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Ó Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe corredentora e medianeira de todas as graças, abrimos o nosso coração neste momento e pedimos que a Senhora derrame sobre nós bênçãos de saúde e paz, cura, libertação e salvação. Ajudai a todos nós, pobres pecadores, que vivemos neste vale de lágrimas. Olhai para as necessidades materiais e espirituais da gente. Intercedei ao vosso Filho Jesus, para que a vitória nos seja concedida em tudo aquilo que almejamos para a nossa vida. Ficai conosco, ó Mãe. Abençoai a Igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes, os padres de nossas paróquias, os bispos de nossas respectivas dioceses. A cada um de nós leigos, para que a gente não desanime e não volte atrás. Que possamos amar e defender a verdade. Que a Senhora visite também e abençoe os enfermos, as famílias que precisam de paz, precisam de luz, precisam de prosperidade espiritual. Por vossas mãos santas e imaculadas, nos abençoe neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, desculpa aí o falatório todo, mas eu acabei não falando tudo, usei só metade, ou talvez um pouco menos da metade do que eu tinha separado aqui, mas lá no futuro eu volto nesse assunto de novo, que é importante as pessoas saberem, tá? Então reza pela igreja, reza pelo Papa, reza para que o Espírito Santo possa iluminar e que ele tenha coragem de fazer o que precisa ser feito e não demore, porque o estrago tem sido grande da igreja. Vamos embora. Até mais tarde.